Essa é mais uma apresentação sobre a história geral da maçonaria no mundo e no Brasil. E nós vimos a origem da maçonaria, o desenvolvimento da maçonaria operativa para a maçonaria especulativa, como ela se desenvolveu e consolidou na Inglaterra, Escócia e Irlanda, e sua expansão pelo mundo. Agora, iremos focar um pouco na maçonaria francesa, e mais especificamente no rito escocês antigo e aceito, já que a maçonaria francesa e o rito escocês são o berço da maçonaria brasileira. Considerando que a maçonaria brasileira nasceu nos moldes da maçonaria francesa e tem o rito francês antigo e aceito como seu principal e mais praticado no Brasil. A maçonaria brasileira herdou da França o seu modelo maçônico e o seu rito mais praticado. Mas não foi só apenas isso, herdou também seus problemas e seus conflitos. Veremos como esses problemas e conflitos que transformaram a maçonaria francesa acabaram por posteriormente repetir na maçonaria brasileira, como que ela não soube aprender com o passado francês e acabou repetindo os mesmos problemas enfrentados pela maçonaria francesa, especialmente por conta do rito escocês antigo e aceito. Inicio pelo ciclo de vida do rito escocês antigo e aceito, que não começou com esse nome, mas foi desenvolvido até chegar nesse modelo e adotar esse nome atual pelo qual chamamos. Bom, iremos ver a origem escocesa do rito escocês antigo e aceito, o seu desenvolvimento no território francês, a sua conclusão no formato atual, já que em território norte-americano, o retorno do rito fez a França, de onde havia partido no final dos conflitos entre o Grande Oriente de França e o Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito da França. Com essa viagem no tempo que faremos da história do rito escocês, vamos entender o que se desenvolveu até os conflitos que geraram, como foi dito, acabaram por se repetir no Brasil, entre o Grande Oriente do Brasil e o Supremo Conselho do Rito Escocês do Brasil, de forma quase que identifica o que já havia ocorrido na França. E talvez dessa forma podemos prevenir esse mesmo erro que poderá acontecer no futuro próximo. Nas próximas aulas veremos este conteúdo. Vamos agora para a origem escocesa. A origem do rito escocês antigo e aceito, em sua fase embrionária, está diretamente ligada a fatos que já abordamos em apresentações anteriores, que foi a questão da iniciação do rei James VI da Escócia na maçonaria por meio da iniciação na loja Perfect Scone, naquele país. O rei James iniciou na maçonaria em 1601 na loja Perfect Scone. Já em 1603 ele assume como rei da Inglaterra e Irlanda e passa a adotar o nome de Rei James I, já que a Irlanda e a Inglaterra não tiveram um rei chamado James até aquela data. Isso é mencionado nos livros de história como Rei James I da Inglaterra e VI da Escócia. A dinastia Stuart tem fim em 1715, quando uma revolta civil faz com que toda a corte Stuart tem exílio na França, no ano de 1725. Essa corte dos Stuarts
já alojado em solo francês, inicia a fundação de lojas maçônicas na França. É interessante entender por que a corte Stuart exilou-se na França. Era comum, naquela época, que uma corte, um rei, não tivesse seus próprios súditos como guarda imperial, e sim adotasse uma guarda imperial formada por súditos que viessem de outros países ou de outro país. Isso ocorria por duas razões. Primeiro, que isolava o caráter de emoção da sua guarda imperial. Porque se os súditos não eram do seu país, eles não eram partidários. E não são nem situação, nem oposição. Eles não têm compromisso com outros nobres do seu país. Ou possam, de certa forma, se sentirem ofendidos com alguma das atitudes que o rei tomasse. Eles não iriam julgar em suas decisões enquanto rei, porque essas decisões não impactam suas famílias, pois aqueles súditos são de outros países. O segundo caráter seria de adotar a guarda imperial formada por pessoas de outros países, e pelo fato de que, se cometerem algum atentado contra o rei, isso vai ser considerado um ato de guerra, porque ele, sendo de outro país, pode ser interpretado que o país de origem, de onde eles vieram, exigia deles que fizessem um atentado contra o rei, por exemplo. Então, de certa forma, ter uma guarda imperial de outro país era um costume comum, muito comum e compreensível aos nossos olhos, por essas duas razões, a razão política e a razão emocional. Essa guarda imperial francesa, que protegia o rei James Stuart e seus descendentes, facilitaram a fuga de toda a corte Stuart que foram para a França, se alojaram na França. E após algumas tentativas, logo nos primeiros anos, os jacobitas na França, de tentar a recuperação do trono inglês. Fracassado, obviamente. 10 anos após seu exílio, já aceito dentro do território francês, eles iniciaram a fundação de lojas maçônicas em território francês, através de James Radcliffe, que era considerado o secretário íntimo do jovem pretendente, que era descendente neto do rei James VI da Escócia. James Radcliffe assume esse papel, essa responsabilidade, e fundou uma série de lojas maçônicas chamadas Lojas Escocesas em território francês, nascendo assim a maçonaria escocesa na França. Bom, acabamos a nossa apresentação. Hoje um dia mais atípico. Esse é o certificado de conclusão do curso de pós-graduação pela Uninter, Centro Universitário Internacional, ministrado no nível de pós-graduação, Lato Sensu, no ano de 2018, concluído até o dia 17 de agosto de 2018. Chegamos então ao fim. Agradeço imensamente a atenção de todos até aqui. Meu muito obrigado e até a próxima semana.